Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que vai falar de uma websérie que está soltando penas e plumas para todos os lados. Daqui a pouco você vai saber como e por quê. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é que se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, entre em contato com a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto prontinho, preparado, editado para você postar nas suas redes sociais, para você distribuir por aí. Se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, confortáveis, de altíssima qualidade, com preço excelente, procura na Ripple, use ripple.com.br. Lá você escolhe suas roupas, as roupas que você quiser, camisetas legais, bermudas, roupa feminina. E no final, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Os preços já são legais e você ainda tem 20% de desconto. O endereço da Ripple também está nos comentários fixados desse vídeo. E eu chamo a sua atenção e peço para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, dar um like, curtir esse vídeo, porque vai ser muito legal, você vai ver só, e espalhar esse conteúdo por aí, compartilhar o máximo que você conseguir, o máximo que você puder. Isso vai ajudar bastante o nosso canal. E também, se você quiser ouvir, enquanto estiver fazendo aquela corridinha aí na beira da praia, estiver fazendo atividade física, você pode escutar o Edcast nas plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Deezer. Só procurar o Edcast lá nessas plataformas que você vai encontrar a gente. Agora a gente vai conversar com a Evelyn Quintino e com o Vini Cava para falar do espetáculo Montadas. O espetáculo, na verdade, é uma websérie, né? É um espetáculo no YouTube. É um espetáculo de websérie, né? É um espetáculo de websérie? Com Não, certeza. eu vi a websérie lá e é realmente uma produção, né? Um espetáculo lá no YouTube. Evelyn, como é que surgiu a ideia de fazer? Você é produtora da websérie. Como é que surgiu a ideia de fazer um espetáculo uma websérie, falando com drag queens e para drag queens e de drag queens? Então, surgiu ano passado, né? A websérie, ela é fruto 2020. Isso, 2020. Plena pandemia. Plena pandemia. Estávamos aí nessa O bicho loucura. pegando. E Vini veio falar comigo, né, sobre o edital, que foi a Lei Aldir Blanc, né? O edital Aldir Blanc. E ele veio e falou assim, Evelyn, vamos fazer um projeto, vamos fazer juntos, vai dar certo. Eu já tenho um tema que eu sempre quis trabalhar, que é drag queen. Você fica à vontade para sugerir outro tema, mas assim, eu gostaria muito de trabalhar com isso, porque a minha vida inteira foi... morei perto da Chica Chiclete, que é uma outra drag queen, assim, icônica daqui do Espírito Santo. É muito famosa. Muito famosa. Exatamente. E ele veio com essa proposta para mim, e aí a gente abraçou essa ideia, nos inscrevemos, fizemos o projeto, escrevemos o projeto e passamos no edital da Secult, né, de Aldir Blanc. E surgiu daí, assim, né? A websérie montada surgiu daí, né? A partir do momento que a gente passou no edital. Beleza, passou no edital, agora vamos botar o projeto em prática. Como é que foi isso, Vini? Você é o diretor da websérie, eu sou o diretor da websérie e eu e a Evelyn somos os criadores, assim, né? A gente tem a concepção toda junta, né? Desde o momento que a gente começou a escrever até o momento que a gente fez o último corta e até o último momento que a gente fez o último corte da edição, assim. Mas por que esse universo, assim? Você acha que tem o que falar? Você acha que tem mais para quem falar? Por que isso? Por que escolher drag queens como tema de uma websérie? Eu acho que a arte drag, ela é uma arte que ela vem crescendo dentro do nosso país, né? Durante algum tempo, né? A gente vê talentos aí como Paulo Vittar, a gente vê Glória Groove, a gente vê diversos artistas aí começando a surgir no nosso país. E a gente vê um cenário político hoje muito complexo, assim, né? Um cenário não somente político, um cenário social, onde a gente vê muito o incentivo e disseminação de homofobia, de transfobia, de diversas violências nos meios digitais. E a arte drag, ela tem essa capacidade de conseguir contornar diversas questões e falar sobre diversas coisas que são extremamente relevantes
questões sociais de uma maneira leve, de uma maneira delicada, de uma maneira gostosa, divertida, purpurinada, com penas e plumas. Então, é isso que eu queria te perguntar, assim, você é uma drag queen, né? Eu sou uma drag queen. Agora sim. Agora sou. Por que agora sou? Olha, a websérie basicamente conta, né? Vamos explicar o que é a websérie, Te né? deflorou? Te fez você desabrochar com um drag queen? Olha, exatamente. Na verdade, a proposta da websérie era justamente essa, né? Era, além de falar sobre todas essas questões que a gente acredita ser relevante, né? Era mostrar o talento das drag queens do nosso estado, né? Os capixabas têm esse problema, e isso eu também me incluo também, porque já me vi em muitas situações como essa, de não valorizar as coisas que são produzidas no nosso estado. Inclusive, esse podcast aqui é babado e compartilhe, tá, meninas? Isso aí, importantíssimo. Importantíssimo, tá? É qualidade, material de qualidade. É isso aí. Mas assim, a gente tem no nosso estado uma cultura de não valorizar o que é produzido no nosso próprio estado. Isso em todas as áreas, né? Quando a gente fala de figurino, quando a gente fala de roupas, quando a gente fala de material. E isso também relacionado à drag queen. Eu queria pegar as nossas drag queens e falar, cara, elas são tão incríveis como as de São Paulo, como as do Rio. Temos drag queens aqui no Espírito Santo? Temos drag queens incríveis, né? Como as de São Paulo, como de qualquer outro país. Né? Sensacionais e profissionais. Então, veio esse primeiro desejo sobre botar as nossas drag queens, elevar o nível delas, como qualquer outro, de qualquer outro lugar do mundo. E, além disso, falar sobre outras questões que são muito importantes. Mas, sobretudo, também contar a minha história atrelada a tudo isso, né? Por isso que eu tô respondendo agora a sua pergunta sobre deflorar, sobre deflorar na websérie. A proposta era justamente captar, durante os 4 episódios que se passam na websérie, também a minha primeira experiência me montando pela primeira vez. Legal. Então é justamente mostrar, durante a websérie, essas diversas etapas que uma drag queen pode estar. Porque, pensa comigo assim, né? Para uma pessoa resolver se tornar drag queen, imagina, né? A gente vive num contexto muito complexo, né? Para alguém realmente tomar a coragem e falar, não, eu vou me montar pela primeira vez, sabe? Eu vou sair na rua montada, de salto alto, sabe? É uma decisão muito corajosa para você fazer, né? Então, eu queria realmente poder inspirar as pessoas, outros meninos, outras bichinhas, outras POCs, a mostrar que é possível você poder ser uma bicha feminina, a você explorar suas artes, a você ir além e ir atrás do que você ama. Mas não somente isso, também poder mostrar que já aqui no nosso estado existem outras que já estão nesse patamar elevado. A gente tem uma definição hoje que cada dia aumenta mais, né? A gente fala de LGBTQIA+, hoje, né? Cada vez essa sopa de letrinhas aumenta mais, né? Aí você falou, para essa bichinha, para essa pessoa, drag queen, não. Qual é a diferença? Tem diferença? Drag queen é a mesma coisa que trans? Boa. Drag queen é a mesma coisa que... Eu vou deixar essa pergunta aí pra drag queen é a mesma coisa que gay? Drag queen é a mesma coisa que transexual, que gay? Que é o quê? Qual é essa definição? A gente deu uma atenção especial para conceituar, né, drag queen, conceituar trans, travesti, já no primeiro episódio, para as pessoas entenderem, né, que tem muito estigma em cima de drag queen, e como o universo LGBTQIA+, abraçou o drag queen, parece que é só um nicho fechado ali, mas não é. Drag queen é apenas um personagem. Você pode ser uma drag queen, e não só uma drag queen, mas um drag king, né, que eles falam. Também tem? Sim, tem drag king. Não é exclusivo para mulheres, porque vamos fazer uma retrospectiva. Drag queen vem do teatro, né? Originário lá da Grécia, né, que tinha as peças teatrais. Então, assim, as mulheres não eram incluídas, né, nesse setor cultural, enfim, nessa... se expressar artisticamente, isso, né? de ser representada ali. Dessa, né? No Japão, os artistas eram todos homens. Exatamente. Que se vestiam de mulher, a mulher não podia participar de nenhum espetáculo teatral. Exatamente. Então, drag queen vem daí, vem desde essa invisibilização histórica da figura feminina na arte, né? Surge daí. Então, drag queen é estritamente um personagem, né? Então, assim,
Mulher pode ser drag queen? Sim. Homem pode ser drag queen? Sim. Uma pessoa que não se identifica com nenhum gênero pode ser drag queen? Sim, também. Drag queen é você só se vestir de mulher? Não. Tem drag queen que representa um animal, né, uma forma mais animalesca. O próprio nome, drag queen, é mulher dragão, né? Mas o conceito inicial esse do termo drag queen é esse, não é isso? Na verdade, quando a gente traduz pra queen, né? Rainha. Dragão, é como se fosse rainha dragão. É bem do choque mesmo, né? Porque da tudo exuberância. Né? Exatamente. Exatamente. Os traços de drag queen é isso, é o exagero, é a exuberância, é chocar as pessoas, né? Então, a gente com o Montadas vem trazer esse conceito para as pessoas entenderem e acabarem com esse preconceito, assim, de só homossexuais podem ser drag queen, né? Não é bem assim. Só homens podem ser drag queen. Não é bem assim também, porque mulheres também estão aptas. Aptas, claro, super. Pessoa. Qualquer pessoa, isso. Tem uma frase muito legal, assim, né, dentro do projeto, que a mãe da Afronta diz... A Afronta é a nossa estrela mor, ela que faz a música de abertura da websérie. E ela fala assim, a minha identidade não sai com maquiagem, não sai com demaquilante. Né? E isso é uma frase que a gente pode parar e analisar ela de maneira bem simples, né? Que ela diz nada mais, nada menos do que eu sou ela, no caso, né? Falando por ela. Ela é uma mulher trans, que ela tá querendo dizer o quê? Ela pode se maquiar como uma drag queen, ela pode botar peruca, salto alto, mas assim, no momento que ela tirar tudo isso, ela vai continuar sendo uma mulher. Porque uma identidade é diferente de uma arte, entende? Então, transexual e travesti é uma identidade de gênero. Agora, drag queen, drag king é uma personalidade artística, é uma arte. É uma arte, Você falou dessa coisa de arte, de purpurina, de transparecer alegria e tal. Mas você não acha que isso pode, de alguma forma, banalizar uma condição que hoje a gente tem, não só no país, mas no mundo todo, né? A gente tem preconceito, a gente tem algumas cargas que vocês colocam, acho que na websérie também, algumas informações de que, por exemplo, 90% das trans têm que se prostituir para poder se sustentar. Não tem um medo assim de não levar muito a sério um assunto que é muito sério? Teve assim, a gente dosou muito bem isso, porque na participação e nessa parte de trans e travestis, é o momento que o episódio fica mais sério. É o momento que o espectador, ele às vezes até pego de surpresa, porque tá tudo tão leve, tão divertido, tão e vem uma porrada, né? Uma porrada, né? E um não há esse medo pra gente, porque assim, a gente teve a participação de duas travestis, que foi a Afronta e a Ronalda. Elas colocaram a cara ali, né? Puderam falar o que elas queriam falar, né? Então a gente conseguiu usar isso de uma forma bem verdadeira, colocando dados também para as pessoas entenderem a real situação do que é ser travesti no Brasil, né? Do que é ser transexual no Brasil. Voltando na sua pergunta, a diferença entre drag e travesti transexual é assim, há um abismo, né, nesse meio, porque drag queen é uma arte, está atrelado à personagem. Agora, transexual e travesti está relacionada à identidade de gênero, né? Só o trans, ele faz esse papel de sair de um ponto para outro. Então, se você é uma mulher trans, você fez essa mudança, né, de um ponto para outro, do masculino, né, pro feminino, né, que é originalmente onde você se encaixava ali, né? Que não existe isso de nascer com sexo errado, né? E eu acho que não tem essa preocupação, porque a gente teve essa participação das duas muito genuína, né? E a gente acredita que tenha ficado muito claro, assim, o que as travestis e as transexuais passam no país, né? Como a gente tem esse dado tão chocante de 90% estarem em situação de rua ou de prostituição, é algo que, assim,
temos travestis, transexuais que lutam e batalham muito para se formar. Isso aí a gente vem desde lá de baixo, de base, né? Educação fundamental. Na educação, né? Se formar exatamente. Numa faculdade, numa universidade. Assim, a gente já vê uma evasão escolar muito grande, né? A partir do ensino fundamental, aumenta para o médio, não se vai encaixa, aumentando. Né? Não se encaixa, né? Exatamente. Acaba não conseguindo se encaixar. Né? Acabam A tendo escola vários não tá preparada impedimentos. para poder encaixar uma pessoa como essa. E aí tem vários impedimentos, várias intercorrências que vão acontecendo. E assim, hoje a gente tem travestis, transexuais que têm diplomas, são diplomadas, são especialistas e não conseguem emprego. Então, assim, é puramente uma questão de transfobia mesmo, né? Que a gente vê hoje, que é o mercado de trabalho não absorver essas pessoas, né? Por simplesmente elas estarem fora daquele padrão que eles esperam, né? São poucas as empresas que recebem essas pessoas que têm políticas de inclusão realmente. Então, assim, eu acho que não tem muito medo assim, não. A gente tem muito orgulho desse episódio. Né? Principalmente desse episódio, a gente colocou assim no primeiro, né? Para já as pessoas diferenciarem, para as pessoas verem também a seriedade, né? Ali junto. Não é só brincadeira, não é só brilho, não é só... Né? É tudo isso. E aí você falou que você se montou pela primeira vez na série Montadas. Exatamente. Por que você decidiu fazer isso? Era só jogo de cena? Era só para criar o personagem? Não, ou não? Foi um processo que você passou? Eu acho que... Eu falei uma questão assim, né? A escola não está preparada para receber uma pessoa trans, né? Eu falei assim, o ambiente escolar é um ambiente muito violento, assim, né? E não foi diferente comigo, né? Ser feminino e ser um homem feminino na nossa sociedade sempre foi um problema. Ser uma bichinha. e durante a minha adolescência e infância, eu fui reprimido de diversas formas. De inúmeras formas, né? E a partir do momento que eu comecei a me tornar uma pessoa mais independente e ir atrás do que eu realmente acreditava, eu comecei a ver assim, bem, o que eu realmente gosto? Como eu gosto de me vestir? Como eu quero usar meu cabelo, eu quero usar maquiagem, brinco, eu gosto disso ou não? Porque se durante toda a minha vida fui podado diante dessas escolhas, eu não podia escolher, né? Sabe? E durante toda a minha adolescência, eu sempre me apaixonei pela cultura drag, né? Eu sou formado e graduado em RuPaul's Drag Race. Talvez os seus seguidores não conheçam. Se não conhecem, vá conhecer a maior drag queen do mundo, RuPaul. Mas se você não conhece, RuPaul's tem um reality show famosíssimo, né, onde já tem mais de 10 temporadas, ela tem uma indústria bilionária que gira em torno disso, né, e eu cresci em cima dessa série que democratizou o acesso à cultura drag, basicamente, o RuPaul foi essa pessoa responsável por isso. Então, e como eu falei, né, antes da gente começar, né, eu tive toda essa formação dentro das artes cênicas, eu tive toda essa experiência dentro do teatro desde os meus 12 anos, aprendi canto lírico, sou bailarino, dança clássica. Você fez tudo isso, estudou tudo isso? Já fui competir em Joinville, estudei tudo isso, já fui competir em Joinville, sabe? Então, até os meus 21 anos, dos meus 12 aos meus 21 anos, eu estava só apenas nisso. Né, trabalhando como bailarino, ator e cantor. Né? Então, eu queria ter uma maneira de explorar artisticamente, mas eu ainda não via apenas a dança, apenas o canto, ou apenas o teatro como essa maneira de expressão artística. E quando eu passo para olhar a arte drag, ali eu consigo enxergar essa maneira de me expressar artisticamente. E daí surge essa grande vontade de unir toda essa repressão que eu tive durante a minha vida, colocar para fora isso e poder mostrar para todo mundo tudo aquilo que eu já aprendi durante a minha vida e poder compartilhar com as pessoas. E como é que foi ver isso pronto lá no YouTube em forma de websérie? Como é que vocês reagiram quando você viu, pô, tá aqui, tá publicado e agora tá valendo e as pessoas estão vendo? Como é que vocês receberam isso? Olha, meio complexa essa pergunta, assim, complexa. Né? Eu acho que a primeira porque reação... assim, eu tô te perguntando pelo seguinte, você tem essa carga pessoal toda, né? E aí você acompanha isso durante o processo de produção. E aí vocês conseguem uma grana via edital da cultura e conseguem fazer as imagens, filmar tudo, editar, pronto.
coloca no ar, que hoje coloca no YouTube, que é uma ferramenta que assim, está disponível para todo mundo, né? E tá lá, vocês estão lá, a história que vocês estão contando tá lá. E como é que foi ver isso no ar e ver as pessoas comentando isso? Tá recente, né? Do dia que a gente está fazendo a entrevista tem 3 dias, né? Exatamente. E aí, como é que é isso? Como é que é ver isso no ar? Como é que é para você? Como é que foi para vocês? Então, o primeiro momento, né, foi aquele primeiro... O alívio. Um alívio, assim, porque foi um parto, né, gente? Basicamente é um filho que a gente tá gerando ali, né? A gente imagina tudo ali, né? Desde cada pontinho que a gente tá fazendo ali. Mas deixando a modéstia de lado, porque assim, eu e Vinícius, a gente teve o Estúdio Base 40, né, editando os nossos materiais, fazendo a captação, tudo. Mas o projeto, ele é tão nosso, tava tão na nossa cabeça, que a gente precisava, assim, a gente fez um refinamento de todos os episódios, cada um dos episódios passou, assim, por uma reedição, um refinamento muito grande. E muito detalhado de cada secundagem, assim, de tudo. Vamos colocar o lettering aqui, vamos colocar esse elemento visual, entende? Então, vamos fazer essa curadoria de conteúdo toda. E quando tava para sair, a gente já sabia que tinha ficado, assim, muito bom, espetacular, sabe? Assim, a gente fazendo... Sem modéstia, né? Sem modéstia, tirando a modéstia. Porque, assim, eu e Vinícius, a gente trabalhando todos os dias ali, nossa, várias madrugadas. Então, assim, a gente editando e fazendo, ia testando, assim, não, isso daqui não funcionou, vamos fazer dessa forma. Não, dessa forma aqui funcionou. Não, essa aqui vai. Essa aqui ficou, assim, demais. Porque como a gente trabalha em dupla, né, ela é uma exímia roteirista, produtora, ela maga das palavras, e eu trabalho muito com as coisas visuais e musicais, então a gente se complementava muito, né? Então essas madrugadas eram os nossos momentos em que a gente aprovava tudo junto, né? Era uma aprovação já direta, assim. Eu tava na ilha de edição, então eles aqui não testa, pronto, acabou, é isso, perfeito, próximo, next. Né? Então, a gente pegou esse trabalhinho e pegou cada segundinho dele e fez exatamente como a gente queria. Exatamente. E aí, assim... Poder ver isso na rede social... E o comentário das pessoas. Nossa, isso o comentário assim... das pessoas, assim... Logo de cara, antes do lançamento, Edu, a gente já ficou, assim, extremamente satisfeito e surpreso também, né? Porque você sabe como que é a internet, como demora para você ter esse retorno. Esse retorno, você vai galgando, enfim, é uma coisa aos poucos. E a gente entrou no Instagram na sexta-feira... Da semana passada. Numa sexta-feira, né? Que foi. Uma semana antes do lançamento. Uma semana antes, Vocês a gente criaram já. a conta e começaram a abastecer. A conta já estava criada, já estava tudo certo, mas sem o conteúdo, o abastecimento, os seguidores, enfim. E aí teve a SX 2021, que foi aquela feira de inovação, criatividade na Praça do Papa. E depois da nossa participação lá, a gente lá mesmo a gente já começou a entrar no Instagram e já liberamos o trailer. E aí, assim, foi um estouro, porque foram 6 mil visualizações de forma orgânica. De forma orgânica. Em pouquíssimos dias, assim, né? Foram quase 3 300 dias. comentários, assim, foi espetacular, assim, a recepção das pessoas. E ali a gente sentiu assim, não, é isso mesmo, a gente tá no caminho vai certo. dar certo. E os episódios, assim, a gente tava mega feliz também, porque a gente conseguiu dar destaque a cada uma das drags, né? O primeiro episódio, que conta com a primeira montação do Vini, né? Que tem a reação dele e tal. Você até perguntou o porquê, né? Por que se montar? O Vinícius, como artista, assim, a gente não podia perder esse artista, a participação dele, assim. Ele dirigiu, editou também. Eu só tô participando porque eu sou o diretor, tá, a cota de participação. Mas a gente usou o Vinícius também, né? Ele se propôs a isso, a estar ali fazendo essa relação entre as pessoas que não são drag e as pessoas que já têm contato com o universo drag. Então, assim, ele se montando pela primeira vez, você vê ali que não está restrito a ninguém, né? Não está restrito a nenhum universo, a nenhum público. Então, a gente conseguiu mostrar essa primeira montação
que é uma coisa muito diferente, né, de tudo. Todas as drags que estavam ali, assim, elas nem conseguem colocar em palavras qual é essa experiência, como é se montar pela primeira vez. Você já se imaginou montado? Não, eu não. Não! É uma Gente, coisa assim. ó, pode comentar aí, tá? Curte comentário, tá? Quem quiser, a gente vai voltar aqui, vai montar o Edu no próximo, tá? A segunda edição Edu aqui. montado. Eu acho que isso não vai Tudo acontecer. gostando, né, gente? Você da que você tá amando, tá? A próxima sessão é Edu montado. E assim, quem não tem nenhuma experiência com teatro, com artes cênicas e tal, acaba que vê isso como, meu Deus do céu, vou mudar de personalidade. Mas não é isso, é um personagem mesmo. Então, assim, quando você tá ali, você se monta, você não é mais o Vinícius, você não é mais a Evelyn, Passa a você ser não é mais o Edu. Qual é o nome do você... seu personagem? No meu caso, o meu nome de boy é Vini Cava. O meu nome de girl montada é Cava. É a a minha Cava. drag se chama Cava. E... E as histórias? Quando você foi se montar, quando vocês estavam captando, fazendo as imagens, como é que são as histórias? Porque eu imagino que com essa desenvoltura toda, você coloca quantas drag queens juntas? 4? Foram 5? 5 drag queens juntas? Eu acho que sai muita história daí, né? Como é que foi? Primeiro é conciliar tudo isso, né? Conseguir colocar um monte de bicha no palco. Esse foi o primeiro desafio. A drag queen, você acha que ela é mais temperamental, assim, por ser uma artista, por se montar de uma forma extravagante? Não, eu acho que tem pessoas Não. e pessoas. Tem jornalistas temperamentais, tem ok. diretores temperamentais, tem drag queens temperamentais. Nesse caso, as drag queens eram temperamentais? Talvez eu. Teve Você que tava treta? fazendo Teve tudo. algum tipo Não, de teve treta? Nada. Foi tranquilo? Foi super tranquilo. Eu acho que... Gravação super tranquila. O negócio era... porque é muita coisa pra fazer, mas assim, o profissionalismo delas não Foi tem excepcional. A gente não tem... nem o que dizer. E assim, drag queen é um processo que você não chega e se arruma rapidinho. vamos gravar. Não São existe. 5 horas pra se montar. São cinco de horas. 4 a 5 Cada horas. uma Sim, fica cinco. cada uma. E aí, para vocês gravarem, cada uma tinha um maquiador específico? A Como é que maioria foi das isso? drags- Ou uma tava fazendo Todas na as outra? drags se maquiam. Né? Ah, é? Exceto eu. A gente... Eu não tenho experiência, por isso que eu tenho a minha mãe drag, a minha irmã drag, que é a Madison, que também participa da websérie. E ela que me maquiou. Ela que te deflorou a Ela maquiagem. que me deflorou, exatamente. Gente. Mas e aí, como é que é? Pô, ficar 5 horas num processo só para fazer a maquiagem, para depois começar a fazer tudo. Como é que foi isso? Você que não tinha experiência, como é que foi para você? Eu defino sempre como um parto, mas eu vou tentar não ser tão sucinto, né? O momento em que a gente está se maquiando, esse tempo todo que leva, eu acho que, por conta de eu já ser ator, é um momento em que você tá ali já se concentrando e já criando Mas como é que você se concentra com 4 pessoas do seu lado que são completamente extravagantes? Imagino que sejam espalhafatosas pra caramba, falando alto e conversando e contando piada. Mas cada uma Todas no seu centradíssimas. É mesmo? Cada uma no seu camarim. A gente teve a divisão do produção, camarim, que é a tá produção achando que Foi aqui. todo Ó. mundo junto? Não. Que é bagunça. Não foi tudo junto. Vocês tiveram condição de ter essa estrutura? Então? A gente Exatamente. teve o espaço do SESI, né? Que foi o primeiro espaço. Nas principais gravações foram no SESI, a outra locação foi na Bolt. Mas a maioria das nossas gravações foi feita no SESI, então a gente teve o camarim deles lá no teatro, né? Então, assim, a gente pôde fazer uma recepção para elas, para todas elas, né? Deixar cada uma num camarim separado, assim, não cada uma, mas 2 em um, 3 em outro, né? Assim. E fora isso, elas são profissionais, elas fazem isso, assim, Há muito tempo já. todos os finais de semana, né? Tirando fora a pandemia, assim, mas é algo que é o trabalho delas, então, assim, não é aquela coisa de, nossa, algazarra e tal. É um ambiente descontraído. Desculpa, porque é a imagem que a gente tem. Porque os personagens são assim, né? São extravagantes, né? Então a imagem que a gente tem é que tudo acaba sendo uma festa, tudo acaba sendo uma... Mas não, é o profissionalismo acima disso. É justamente a websérie. É um aprendizado isso para vocês também? Não, desse com profissionalismo e certeza. tal? Eu Com acho certeza. que, assim, é um aprendizado, mas eu acho que a websérie também vem justamente nessa função
de mostrar que as drag queens são profissionais. Justamente Sim. isso. Independente desse personagem que é extravagante, que é alegre. Exatamente. Que, né? Esse Gonçalves era uma palhaça, sabe? E ela não deixava de ser profissional, sabe? A gente tem diversas outras questões e pessoas que são engraçadas, mas que isso não deixa, não torna menos profissional a questão, sabe? Então a gente vem com um trabalho que está sendo comparado com projetos da Netflix. Não sai da minha boca isso. Não sai saiu da das nossa pessoas que boca. estão comentando, É sabe? esse o nível? É esse o nível? Vocês chegaram a esse nível? É esse o nível que as pessoas estão comentando o nosso trabalho. E eu fico muito feliz de estar podendo estar falando para você isso e falando para os seus seguidores, sabe? Mas é justamente para mostrar para as pessoas que drag queen não é bagunça. Drag queen são 5 horas se dedicando ali pra fazer uma maquiagem. Só pra começar, Só pra né? começar. Só pra começar. Drag queen não tem como ser paga com consumação pra tocar numa festa. A maioria das nossas drag queens, por exemplo, são DJs, né? Então, é isso que eu queria... É bom a gente entrar nesse assunto, porque é a mesma coisa que fotógrafo, por exemplo, né? Fotógrafo, tira umas fotos lá pra mim, não sei o que e tal. Rapidinho. Rapidinho. Como é que funciona isso? Olha, dá pra viver de eu sou sendo fotógrafo drag e sou drag queen. É. Eu vou Passa falar- por isso 2 vezes. Pelas 2 vezes. Mas drag queen é sem drag queen, não é? Mas Tem essa experiência toda. disseram com pra drag mim queen. que quando eu me montei pela primeira vez, falaram que parecia que eu já me montava há anos. Porque... E aí uma outra pessoa definiu isso pra mim. Falou assim, bicha, na verdade você só colocou um salto, porque você já é um artista. Ué. Né? E botou uma maquiagem, entende? E a drag queen nada muito mais mais é do que fácil. uma Por quê? artista. Porque eu já passei 10 anos da minha vida estudando, fazendo muitas coisas que Aham. corroboraram pra hoje, ou melhor, no dia em que eu me montei pela primeira vez. E não só me montei pela primeira vez, né? Eu apresentei uma websérie no mesmo dia, né? Então, conduzir um trabalho, me montar pela primeira vez, foi uma carga enorme. Tudo que a gente entrega, qualquer trabalho que a gente faz, a gente passa muito tempo se dedicando, estudando, pra gente conseguir realmente fazer um trabalho bom, né? Assim como um fotógrafo passa anos da sua vida numa graduação ou trabalhando muito pra na hora que ele pegar, fazer um clique e editar a foto em 2 segundos, ele tem que estudar muito isso, né? Então é a mesma coisa em relação a drag queen. Elas passam anos estudando como estruturar o seu rosto da melhor maneira, como fazer com que... Um processo longo, né? Como transformar um rosto masculino e criar essa ilusão de que é um rosto feminino, sabe? Né? E aí a gente vê aí muitos espaços e muitos ambientes onde não é valorizada a profissão, né? Onde uma profissão em que você realmente precisa de diversos conhecimentos e de estudar bastante para conseguir chegar no resultado profissional como a gente vê na websérie. Você para criar o seu personagem, você se inspirou em alguém especificamente? Uma mulher, ou um homem, ou uma drag queen? Olha, eu acho que minha mãe... Miss Poderosa! Agora eu falei de você, que eu não mandei beijo no outro, tá? Mas minha mãe, assim, sem dúvidas, foi a minha... Sua mãe é seu modelo de drag queen? Não, talvez não de drag queen, mas assim, como a gente diz, né? As drag queens são personalidades femininas exageradas, né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito perua, exagerada e espalhafatosa. E eu tenho pra mim que eu tenho um pouco dela disso, né? Então, quando eu montei pela primeira vez, minha mãe é ruiva dos olhos verdes, né? Calhou no dia da gravação, eu caí em mim que a minha peruca era ruiva e meus olhos, eu tava de lente verde. No dia da gravação, calhou que você pensou nisso? Eu não, mas foi mesmo. Foi mesmo. Eu não ia ter lente, eu não ia usar lente. A bicha que tava lá falou assim, olha, mano, tem uma lente aqui, eu acho que vai ficar legal em você. Então, assim, na hora Como é que você foi provando? Como é que foi no dia? Como é que aconteceu isso? Aí, gente, você tem que assistir a websérie pra ver o resto. Mas, a primeira vez que me montei foi na casa da Madison, que é essa drag queen, que é minha mãe, ou melhor, irmã drag. E aí, a gente foi fazer esse primeiro teste de maquiagem na casa dela. Ela é uma exímia maquiadora, ela também é embaixadora da Boticário aqui no nosso estado. E aí foi esse momento em que eu botei a peruca pela primeira vez. Na hora que eu me olho no espelho, eu tenho esse susto. Meu Deus, eu não vou gritar aqui, né? Porque senão seus seguidores vão me matar. Mas eu fiz... Não, fica à vontade. Eu fiz um escândalo, assim. Eu digo pra mim, assim, que foi... Quando a gente se vê naquele personagem e a gente se reconhece ali, era como se a gente já se entendesse ali e já tivesse se visto alguma vez. É uma situação que não dá pra explicar.
é inexplicável. E a partir do momento que você se vê pela primeira vez montada, parece que vem. É uma coisa ali que... um negócio ali que é babado, assim, é incrível. É uma experiência assim, que eu recomendo para todas as pessoas. E aí você, pela primeira vez você se montou e você percebeu alguma coisa diferente naqueles que já se montavam há mais tempo? Você observou alguma coisa diferente? Até puxando por esse lado do profissionalismo, falei, pô, como é que o cara consegue, como é que a pessoa consegue se dedicar tanto? Como ele se dedica, como para, como se concentra? Você reparou isso? Você diz, depois que eu fiz que a websérie... Você passou por aquilo, né? Você passou por aquilo, você se montou, você foi montado. Exatamente. Como é que você enxergou os outros, assim, quem já está há muito tempo lá fazendo? Completamente diferente, isso sem dúvidas. Como? Quando a gente... A empatia é uma palavra que, assim como diversas outras coisas, no nosso momento falta muito, né? E empatia quer dizer basicamente a gente se colocar no lugar do outro, né? E você foi colocado literalmente, porque você virou uma drag queen, né? Só que a empatia a gente faz isso de maneira consciente na cabeça, né? Agora, ali eu realmente me coloquei no lugar da pessoa, né? Então eu vivi todas as dores da pessoa. Dores físicas, as dores psicológicas, todo o desespero. Quando a gente passa por uma experiência assim, é transformador, porque a gente passa a enxergar o trabalho do outro de uma forma completamente diferente. Eu já entendia e já enxergava a profissão drag queen de uma maneira muito, muito, muito grande, assim. E acredito que maior do que a maioria das pessoas acredita que é. Mas a partir do momento que eu me montei pela primeira vez, eu realmente entendi que aquilo é muito além do que bagunça, do que gritaria e do que festa. É arte, é profissão e é entrega, é dedicação. É muito. E você acha que tem um campo para isso, assim, para drag queens, por exemplo, para participar de festas? Você falou que muitas drag queens são DJs, né? Muitas também são maquiadoras, porque acabam tendo que se maquiar muito, né? Claro. Você acha que tem um campo para drag queen, assim? Agora que você já faz parte desse meio, estou perguntando para ele, não é para você não. Você acha que agora que você já faz parte desse meio, você acha que tem um campo para você atuar como drag queen, assim? Aqui no Espírito Santo e tal. Roubando as palavras da minha amiga Úrsula, ou melhor, Ícaro, se a gente não tem espaço, a gente vai criar ele, né? Montadas é justamente um trabalho em que eu criei um ambiente onde eu pudesse contratar drag queens. E não vai parar por aí, sabe? O Montadas é apenas o início de um projeto onde a gente vai começar a criar ambientes e mais lugares onde a gente vai poder ver drag queens e outras profissionais atuando dentro dessa área, né? Mas sim, acredito que dentro do nosso estado a gente está caminhando para um lugar onde as drag queens estão sendo mais valorizadas, né? Temos aí alguns espaços do nosso estado que são mais abertos, que valorizam mais a nossa arte. Mas eu acho que vai muito de quem está mesmo dentro da área, assim. De eu como artista agora, ir atrás dos meus projetos, da Úrsula, né, de começar a fazer a formação de novos DJs, né? Eu acho que é muito de nós, drag queens, começarmos a criar o nosso espaço aqui no nosso estado para realmente começar a gerar um mercado. Agora eu passo para você, porque ele falou, não vai parar por aqui, é só o começo. E aí? Vai para onde agora? Esse rumo para onde? Porque você me disse que tem um monte de coisa gravada, um monte de conteúdo feito. Quais são os próximos passos agora? Então, só completando a resposta do Vini, a gente fica um pouco sem saber onde as drag queens se encaixam, onde elas trabalham, o que elas fazem. Mas assim, formatura, festa de aniversário, legal. Festa de bodas de casamento, de idosos, deve ser legal uma boda crianças. De 60 anos de casamento. Nossa, A gente não teve, de fato, a participação de Chica Chiclete, né? Que é uma drag queen icônica aqui do Espírito Santo. Ela estava cotada. Mas, por conta de conflito de agenda mesmo, mas a gente teve uma conversa com ela, assim, que foi de 4 a 5 horas. Porque ela, assim, Chico tem histórias maravilhosas, incríveis, e faz parte mesmo da história capixaba. Chico é um filme. E ele tem uma história incrível também, quando ele foi montado para um velório.
Então, assim, não tem limites para onde drag queens podem performar, podem animar um ambiente, pode, né? Tem drag queen específico para festas infantis, por exemplo, né? Que não é um estilo bem diferente. Então, assim, é isso, não há limites, né? Só complementando aqui. E, assim, o Montadas, a gente fez ele, né? A gente editou ele muito no estilo de websérie, né? Que é o produto que a gente passou no edital, é o produto que a gente estava para entregar. Uhum. E a gente fez essa entrega, assim, e é muito gratificante ver que todos os pontos lá, todos os objetivos estão contemplados ali dentro, Vocês né? Vocês cumpriram tudo que tinha que cumprir todos os objetivos lá, né? E dessa forma, assim, totalmente com essa pegada para a internet, né? Totalmente dinâmica. Tem uma média ali de 7 minutos quase no episódio, mas... Cada episódio tem 6 e pouco, isso, não é isso? Isso. Beirando ali os 7, parece que são 2 minutos quando você assiste, porque passa rapidíssimo, assim. E essa é a linguagem da internet, essa é a cara que a gente deu pro Montadas, né? Pra galera ver, absorver o conteúdo que a gente tinha para passar. E conseguir, assim, entender o que é o Montadas, o que é drag queen, enfim, o Espírito Santo tá aí, né? Só que a gente tem ainda bastante conteúdo, temos o bruto, né, dessas imagens, dessas filmagens. E... Você falou que quer deixar tudo junto, de repente, para fazer estender um pouco mais, um conteúdo estendido aí. Isso. Uma versão de diretor? Olha, um corte de diretor, né? Talvez aí. Uma versão maior, né? Que a gente consiga também fazer exibição em mostras, né? Em festivais. Porque isso é um conteúdo muito rico que a gente tem, né? Sem dúvidas. E eles falam assim, tá igual Netflix, superprodução, mas é porque foi uma superprodução em questão de equipe mesmo, né? A iluminação, que já estão falando muito da iluminação, a gente teve Billy Marreiro, né? Que é um profissional, assim, incrível da iluminação, que trabalhou no Vivo Rio durante 20 anos. Então, assim, ele mais o Bruno Pinho. Eles fizeram, assim, toda a equipe ali fez a cara de superprodução, né? Porque entregou tudo e muito além, muito né? Além, né? Então... A equipe que fez a captação, por exemplo, é o Bot 40, né? Trabalha com fashion film e já viajaram mais de 100 países filmando, né? A captação de áudio foi feita por Gabriel Abalri, que está hoje fazendo uma turnê aí na Europa com uma orquestra. Então, assim, é uma superprodução? É uma superprodução, feita por profissionais excepcionais, inclusive o nosso cast. Então, aí a gente não poderia deixar de aproveitar tudo que a gente tem, né? Então, assim, Vini tá aí, ele edita também, né? Então, a gente quer dar esse próximo passo aí, a partir de janeiro, né? De 2022, para fazer um conteúdo maior, né? Um conteúdo que a gente contemple mais um pouco, assim, saindo dessa esfera um pouco da internet, né? Mostras, isso, exatamente. Mais pro audiovisual em si, né? Pra gente conseguir. Exatamente. Um prêmiozinho em Cannes. Né? Mas nada, não mais nada. E aí, qual é o limite, né? De drag queen? Não sonhar pequeno, sonhar grande é mesmo. Né? É isso aí. Mas aí vocês vão continuar produzindo conteúdo a partir de agora, vão aproveitar porque é um canal que se abre, né? Exatamente. Vocês vão continuar produzindo um conteúdo a partir de agora com base nessa temática? Olha, os editais da Secult abriram aí, já tem algumas ideias na cabeça. Segunda temporada de Montadas provavelmente já está engatilhada aí. Temos possíveis patrocinadores que já estão sondando o projeto. É um mercado isso? É um bom mercado? Olha... Patrocinador, você precisa ter um mercado aí, né? Pensa assim, né? Hoje a gente está passando por uma rediscussão dos valores em termos de imagem das empresas, né? Hoje grandes marcas não toleram mais discriminação dentro das suas empresas. Então as marcas hoje, somos muito felizes de ter marcas hoje que incentivam muito projetos como esse, né? E quem são os patrocinadores de vocês? Os projetos, né, nós não temos patrocinadores, temos apoiadores, né? Quem são os apoiadores? O Boticário, a Ambev, a Bex,
né, que nos apoiou, e Morena Tropical. Pô, que é vocês uma... podiam ter trazido uma cervejinha da Bex. a gente manda um press kit pra você. Ótimo. Aceitarei. Só mandar o endereço depois. Legal. Mas a gente pôde contar com o nome dessas empresas que também acreditaram nesse projeto, né? Então, eu não lembro mais o que eu estava falando, qual era a pergunta? Estava falando do mercado, disso, o potencial de mercado. Exatamente, potencial de mercado. É justamente a gente entender que não adianta a gente só ter uma boa ideia. E boas ideias todo mundo tem. A questão é como a gente vai conseguir executar e viabilizar uma ideia operacionalizar dessa. A ideia, como a gente vai capitalizar uma ideia, simplesmente. Não basta isso. A gente tem que ter uma ideia de websérie, muito bom. A gente vai capitalizar ela através de edital, escrevendo o projeto e aprovando. A gente vai capitalizar ela através de patrocínio direto do Boticário, fazendo através da próxima lei que está vindo agora, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, né? Ou a gente vai fazer através de apoio, sabe? Então, assim, existe um mercado, as empresas estão cada vez mais se interessando por projetos que falam sobre diversidade, e a gente é muito feliz de estar podendo estar com um projeto tão incrível e tão lindo, e que muitas marcas hoje estão se interessando para estar ali colocando os seus dedinhos, né? Então, com esse potencial de mercado, vocês acham que, de repente, isso pode se estender além das webséries? Com certeza. Porque vocês acabaram de liberar a primeira websérie montada. Você falou que já tem tudo no esquema para a segunda temporada, né? Digamos assim. Tem chance de estender esse conteúdo? Tem possibilidade? Vocês veem possibilidade disso? Posso responder? Pode. Já tá no embalo. Tá bom. Eu acho que o Montadas, ele fez falar de maneira pessoal aqui, né? Fez minha cabeça abrir para diversas perspectivas diferentes, né? Eu acho que ali o nosso canal, a websérie Montadas, a gente vai conseguir ir para vários segmentos, né? Não necessariamente produzir apenas websérie, né? A gente vai poder fazer um podcast, um videocast, sabe? A gente vai produzir diversos outros tipos de conteúdos que não apenas webséries. Tem público para isso? Tem, muito. Com certeza. Com certeza. Tem demais. Muito público. E graças a Deus tem. Né? E não somente na internet, né? Hoje os streamings estão cada vez aumentando mais. E a gente tem entrada para poder estar colocando e apresentando o projeto Montadas para algumas grandes do streaming, como Netflix, como HBO. Então a gente está aí com esse projeto para finalizar um projeto do piloto do Montadas, e se tudo der certo aí, apresentar uma demo aí para uma grande dessas dos streamings. Tá tudo pronto já? Já está nos planos de vocês? Estão nos planos. Estão em etapa de reunião. De reunião, mas está no caminho. O que despertou isso? Foi as pessoas falarem assim, pô, a produção tá tão legal, tá parecendo uma coisa da Netflix. Antes da gente já apresentar, a gente já tinha esses planos, porque o pessoal do Base 40, que na verdade trabalha em São Paulo, né? O Rodrigo Psy, junto com o Vitor Ferraz. Vitor Deprá. O Rodrigo trabalham lá em São Paulo, né? E eles fazem sempre produções para Netflix, né? Já tem entrada, então a partir do momento que você consegue entregar um projeto para uma dessas grandes do streaming, você tem a abertura para poder apresentar novos projetos. Né? Você já consegue comprovar que você tem poder de execução, né? Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para o nosso projeto hoje, o Montadas, e ver esse potencial que ele tem, não somente através da nossa percepção, mas através do público e de todo esse retorno que a gente está tendo, desde antes a gente já tinha essa ideia. Então, hoje a gente só tem mais certeza. Né? Mas para onde que vai evoluir? A ideia de vocês vai evoluir para onde? Depende do investimento, né? A gente sabe que um projeto inicial, por exemplo, da Netflix tem 3 milhões. Eles investem 3 milhões, se eu não me engano, são 4 episódios. Eu não lembro exatamente, né? 3 milhões é um dinheiro, dinheiro, né? Bem, você está perguntando se tem mercado? Tem mercado. Tem mercado. É só a gente saber a maneira de capitalizar isso e chegar através disso. Do ponto de vista de produção de conteúdo, para onde o conteúdo de vocês vai? Porque vocês fizeram uma websérie de 4 capítulos com 6 minutos e meio, mais ou menos, quase chegando aos 7. Isso aí, se você 4 vezes 7, 28 minutos. É uma coisa. Agora, uma produção da Netflix é uma outra coisa completamente diferente. Para onde vai o conteúdo de vocês?
para onde vocês pretendem encaminhar o conteúdo para crescer? Assim? O que vocês vão explorar? Potencial tem, mas o que vocês vão explorar a partir daí? O que vocês vão mostrar para as pessoas a partir daí? Se eu contar para você, aí eu já conto a segunda temporada, né? Não pode, né? Mas eu vou te dar um spoiler, mas né? dá uma palhinha só para Mas de maneira assim, pincelada, né? Sem dar muitos spoilers, é um panorama nacional. Então já vai sair da... Ou um panorama nacional da arte drag no nosso país, ou um panorama nacional feito pelas nossas drag queens do nosso estado. Ah, entendi. Porque assim, o Montadas, ele foi um recorte que a gente fez, né? Um recorte do recorte do recorte, porque não tem só 4 drags no Espírito Santo. Só tem né? muitas. Não tem só 6 minutos para serem história. falados, serem ditos, entende? Aham. Então, ali, a gente aborda temas muito complexos que estão muito em voga na sociedade hoje, né? Que é o Com caso olhar de diversidade. Sob né? o olhar das drag queens, Exatamente. E educação sexual, né? O mundo mesmo, o universo LGBTQIA+, a transfobia, a LGBTfobia. Então, assim, a gente tem muitos assuntos dentro desse guarda-chuva, né? Que é o drag queen e que é onde as pessoas que fazem drag queen estão inseridos. Então, assim, conteúdo é o que não falta e o que elas têm a dizer são, assim, é muita coisa, né? Então, assim, a gente tem juntando, né, uns 28 minutos, mas como... editados, né? Mas exatamente. Aí você tem material bruto que é muito mais A gente tem coisa, um material imagina. extenso, bruto, né? Que a gente tivemos dias de gravação. Então, assim, são falas muito diversas, né? São contribuições muito importantes que a gente tem. E, assim, eu acho que no primeiro momento melhor trabalhar o que foi dito lá de outras formas, assim, continuar trabalhando na rede social, né, o conteúdo junto ao público. Em janeiro, a gente está previsto para participar de uma roda de conversa com um autor de um livro que foi... Eu esqueci o nome dele agora, mas é sobre drag queen no Espírito Santo, no âmbito do Espírito Santo e do Brasil também. Né? A gente do livro é Desacuendadas? Desacuendando. Né? Significa o quê? Desacuendando? Aquendar significa basicamente... Como é que eu vou fazer isso de uma maneira polida? Aquendar é basicamente o processo que a drag queen faz de esconder o piu-piu. Ou melhor, o drag queen, homem, né? O artista homem, quando ele vai esconder disfarçar o piu-piu. Quando você tá habilitada ali maravilhosa com uma calcinha asa delta e você não vê nada, é porque ela aquendou muito bem. E desaquendar é quando você... botar pra fora. Exatamente. Isso, é um prefixo desse. Eles pegaram uma palavra ali do vocabulário drag queen porque vocês têm um vocabulário específico de vocês. O pajubá, né? Que é o nosso vocabulário, o nosso... esqueci uma palavra que faz para esse conjunto de lexical de palavras de um grupo. Gente, como é que não é essa palavra? Esquece o vocabulário. Okay. Você vai lembrar, quando você lembrar, você fala. Okay. Mas aí o foco inicial é esse, é continuar a seguir trabalhando com montadas, né, com o que foi dito ali. E aí, em janeiro, a gente vai ter essa roda de conversa que a gente consegue aprofundar no tema, junto a um livro que já foi lançado. É um livro de 2017 ou 2018. Que fala também sobre a cultura drag, né, no Espírito Santo e no Brasil. Então, assim, a gente consegue fazer esse link com a literatura, com o audiovisual, né? Então, assim, acho que são de diversas formas, né, que a gente consegue debater não só a drag queen em si, mas todos esses conteúdos que vêm, todos esses temas que vêm junto, né? A drag queen, que elas estão ali para falar, para... Drag queen gosta de falar? Pra afrontar, né? Não. Nossa Senhora. Pavor. Drag queen tem pavor de falar. Nossa. Tem making off dessa websérie também, não? Tem making off demais. Tem muito making off. Tem cenas que podem ser publicadas, tem cenas que não podem. O que aconteceu nesses bastidores aí? O que de mais legal vocês se lembram dos bastidores? Olha. Mais legal?
gente, eu lembro da correria, porque eu tava ali na função da produção artística, então assim... Eu acho que a parte mais legal foi quando a gente conseguiu colocar um salto alto de 3 metros de altura, de luz rosa neon aceso. Isso foi o melhor momento. A gente construiu esse salto, Como é que foi né? A isso? gente Pensa fez assim, com um ano a... atrás, a gente tava nessa ideia de construir uma websérie. Eu construí identidade, eu sou designer por formação, formado na UFES, em design. Então eu construí a identidade visual da websérie há um ano atrás. Já tinha feito o cartaz da websérie, que é um salto alto feito em neon, né? Bem parecido com o neon que a gente vê aqui na sua caneca. Na sua canequinha. Só que imagina que é um salto alto. Tá. E eu já tinha feito esse cartaz há um ano atrás. Só que quando a gente foi começar a desenvolver e pensar na cenografia da websérie, eu falei, a gente precisa fazer esse salto alto versão física. Então a gente comprou 10 metros de mangueira LED rosa e tivemos que imaginar, e aí eu pude contar com os grandes ensinamentos de Marcelo Lages, que é um grande coreógrafo e, enfim, uma pessoa excepcional da cultura, para a gente construir uma estrutura que conseguíssemos fazer um salto alto de 3 metros. Ele ficou tão grande, Edu, mas tão grande. 3 metros, pô. Que ele não conseguiu sair do teatro. Nenhuma a gente não conseguiu tirar ele de lá. Nenhuma porta. Ele tá lá ele até tá preso. hoje. Tá no teatro, pendurado nas varas, acredite ou não, na rotunda. É isso, esse é o melhor momento. Mas foi só o neon? O salto alto foi só o neon ou tem uma base? Tem uma base, uma A gente fez uma estrutura. estrutura de canos com uma tela, né, de plástico, né, uma telinha de plástico. E aí a gente teve que pegar um projetor, virar de cabeça para baixo, marcar o salto alto e eu fui lá, passando a fita na mão, depois passando fio, 3 metros, 10 metros de fio, para depois encaixar isso, fazer os acabamentos. Foi tudo feito à mão, com muito amor. Quando a gente conseguiu suspender aquilo, porque a primeira etapa foi tirar do papel o salto alto, né? Aí, beleza, vamos comprar uma mangueira LED, a mangueira tem 10 metros, deve dar uns 3, 4 metros, assim. Porque a gente não tinha hoje como, em dia com sabe? LED é muito mais fácil também, né? Nossa. Se fosse com neon já mesmo, tá certo. que era antigamente, Nossa, não. E aí, assim, a segunda etapa foi tirar do papel em versão de estrutura, né? Como que a gente vai colocar o salto, né? Estruturar o salto. Então, vai eu e Vinícius e a outra, como pela a gente cidade. vai fazer o melhor aproveitamento dos 10 metros de cabo. Não, é uma loucura. E aí, assim, foi um desafio, um mega desafio, mas quando a gente suspendeu aquele salto, né? tava perfeito, assim, era o salto mesmo do nosso cartaz, ali, físico, com 3 metros, acesão, assim, essa foi majestoso. Uhum. Foi espetacular ver aquilo. Vocês tiveram plateia durante a gravação? Tivemos convidados particulares das próprias queens. Pouca gente? E os nossos patrocinadores, apoiadores. Mas tirando isso, a gente não abriu. Era mais o pessoal da produção mesmo que tava, assim, né? Como é que busca apoiador? Você que foi correr atrás disso? Você que buscou os apoiadores? Como é que foi? Eu fui responsável por fazer essa... Porque é a parte difícil, né? Essa captação. Normalmente é a parte mais difícil dentro da produção de projetos que a gente vê, né? A gente vê muitos projetos incríveis aí sendo aprovados por lei de incentivo, como a antiga Lei Rouanet, né? Mas que param na parte da captação, que é essa parte de obter recursos ou que seja um apoio, pelo menos, né? Nem que seja um apoio. Porém, eu trabalhei 1 ano dentro do setor de cultura do SESI, que é o SESI Cultura. Trabalhei junto com Marcelo Lages e com Vanessa aí, que são 2 grandes nomes da cultura do nosso estado. E tive essa faculdade da vida que foi aprender como escrever, como fazer projetos culturais e como prospectar patrocinadores e apoiadores. Que é justamente esse papo que eu tava falando com você, porque não adianta só ter uma ideia. Não adianta. Você tem que operacionalizar, você tem que vender. Tem que tornar ela viável, você tem que tornar viável. E também não adianta você ter uma ideia e prostituir ela para atender às necessidades de uma empresa. Também não vale isso. Você tem que ir em cima do que você acredita, dos seus valores. É muito fácil acontecer, né? É muito fácil, sabe? Vai mudando, te pago vai mudando. tanto, vai mudando, só porque você está pagando. Desfigurado no final. Não vale também. Então, assim, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar.
Mas nada que a gente faz sozinho, né? Eu fui a pessoa responsável, mas foram muitas outras pessoas que me deram oportunidade, que me passaram números, que me deram contato de outras pessoas para realmente conseguir o apoio dessas empresas aí. Exatamente. E o que aconteceu muito assim nesse contato foram essas empresas acreditarem no projeto, né? Verem ali a apresentação que a gente estava fazendo, o tamanho da equipe que a gente estava, e ver os materiais sendo produzidos. Então, assim, a gente teve muito apoio em relação a isso, a acreditar. As pessoas acreditaram muito. Assim. A gente fez um próprio projeto para vender o Montadas, né? Muito robusto, né? Muito bem detalhado. Você falou que fez o cartaz há um ano, mais ou menos, antes. Quando é que começou isso? Porque isso é um processo longo, né? Bem longo. Bem, há um ano atrás a gente teve essa ideia em... Foi um ano mesmo? Foi em 2020, durante a pandemia? Exatamente. A gente começou a escrever ele em 2020, novembro, dezembro. A gente teve o resultado em janeiro, início de janeiro. Que aí né? passou... Então foi rápido, né? Passou o resultado. Mas a gente só começou a entrar dentro... começamos a ter várias discussões, as entrevistas com as drag queens para começar a produção dos roteiros. E concomitante a isso, a produção do projeto para começar a capitalização da websérie através de apoiadores. Então... Porque como é que é a grana do incentivo? Como é que é? Vocês recebem um dinheiro? A gente recebe incentivo direto, é um prêmio, né? Um incentivo direto, né? Exatamente. Porque tem algumas que você tem que captar o recurso com a empresa, né? Existem duas maneiras de você conseguir viabilizar um projeto cultural. Né? Uma é através dessa, que é editais públicos, onde o governo te dá grana. Te dá uma grana e fala assim, olha, a gente acredita no que você está falando aí, acredita nessa ideia, toma esse dinheiro e executa esse negócio. A outra é que o governo fala assim, olha, a gente acredita na sua ideia, acho que é uma boa ideia, mas a gente não vai te dar o dinheiro. Mas a gente diz para você que você está apto a ir nas empresas captar esse dinheiro. E as empresas abatem no valor de renda. Exatamente, né? Um grande... Imposto de renda não, imposto, né? No imposto, depende do tipo de lei que a gente fala, né? Se for uma lei de âmbito federal, abate no imposto de renda, né? Agora, no nosso estado, eu havia comentado antes, né, que vai surgir uma nova lei de incentivo à cultura capixaba, chamada LIC, que é basicamente como se fosse essa lei Rouanet, né? Eu estava falando que tem duas maneiras de viabilizar um projeto cultural, né? Uma, através de incentivo público direto, e outra, através de quando uma empresa fala assim, não, eu vou dar parte dos meus impostos para o seu projeto, né? E essa LIC, ela vai permitir que as empresas do nosso estado possam investir parte do seu ICMS em projetos. Então, a gente, exceto o Acre, éramos os únicos estados que não tínhamos uma lei de incentivo capixaba. E agora isso é um grande crescimento para o nosso estado, onde a gente vai poder começar a ir realmente a desenvolver muito mais cultura, né? Então, a gente está num cenário mais favorável do que nunca para começar a produzir cultura no nosso estado. Entendi. E aí vocês estão com a corda toda e próximo passo é o que? Cannes? Olha... Queremos. Eu sei que a gente tem que dar passos conforme o tamanho das nossas pernas. Mas 2022 vai ter produção vocês vão continuar produzindo, não é isso? Sem dúvidas. Vão continuar, mas aí vocês vão via lei de incentivo também? Ou vocês já vão partir para uma iniciativa solo, porque agora já tem os contatos dos apoiadores, já tem a primeira experiência. A gente vai por todos os caminhos. A gente vai escrever projeto para os editais da Secult 2021 que estão abertos agora. Inclusive, você que tem uma ideia incrível e nunca escreveu um projeto e só fica reclamando, que sempre tem panelinha, escreva um projeto e tira essa ideia da cabeça. Porque não tem coisa melhor do mundo do que a gente ir atrás do que a gente acredita. Mas... a gente vai atrás dos editais da Secult e também vamos de outras maneiras de viabilizar. Porque a gente não pode ir só por um caminho, né? A gente tem que tentar de várias formas, cara. Porque cultura é assim, né? Legal. Eu tenho um amigo que se chama Braulio. E ele... Braulio? Braulio. Eu conheço um Braulio. Pode ser a mesma pessoa. Programador? Mas, não. Mas esse meu amigo Braulio, eu acho que ele tem vontade de ser drag queen. É mesmo? Eu acho.
Qual o conselho que você dá pra ele? Pro Braulio? É. Olha, Braulio. Tá zoando o Braulio, né? Tá zoando. Meu Tá amigo, zoando o Braulio, que meu eu sei. amigo, pô! Chacota ao vivo aqui, né? Ai, meu Deus. Olha, Braulio, eu Braulio, acho que... primeiro Primeiro de tudo, recado assiste é. Montados. É, Acho- primeiro recado Montadas. é. Montadas, Só sorry. quem se monta é quem tem coragem. É isso, tem coragem? Se não Tem- tiver você- coragem, então nem entra, bebê. É E a isso. dica? E a dica? A dica, querida, acuenda direitinho, que ninguém gosta de uma drag não acuendada. É isso, um beijo, parabéns. Vini Cava, muito obrigado. Eu que agradeço, Evelyn, muito Edu. obrigado. Bom te ver de Obrigada novo. a você. De outros carnavais a gente conhece, Né? né? É verdade. Legal ter vocês aqui. Sucesso pra vocês. E quando vocês chegarem na Netflix, forem pra Cannes, vocês dão uma palavrinha aqui só pra gente citar. Ó, eles estiveram por aqui e tal. Né? É. Pode deixar. Obrigado, Pode sucesso deixar. pra vocês. O céu é o limite? É o limite. É lógico, Se tiver um limite Se do tiver. céu, porque além do céu tem muito mais, é um universo aí. né? Infinito. Estrelas aí. Legal, obrigado por vocês estarem aqui, baterem esse papo com a gente. Sucesso, muitas visualizações, muitos acessos, muitos Obrigada. views e agora é rumo ao estrelato. Valeu. Ai, tomara. Obrigada, Eu que Edu. agradeço, Edu. Muito obrigado. Valeu. Beijo, pessoal. Beijo. Au revoir.